É bom estarmos aqui. Quem já sentiu a presença de Deus aí? Se você ainda não sentiu, dá tempo de sentir ainda. Não fecha a tua boca não, abre tua boca, glorifica a Deus, porque Ele está na casa. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela primeira vez conhecendo esse povo lindo, esse povo animado. Que culto bom, né? Culto abençoado. Meu irmão, igreja que tem comunhão, a gente entende que quando os gravetos estão juntos, o fogo pega para a glória de Deus. Que bom, muito bom estar aqui. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 133, que é o tema proposto. Enquanto você procura, deixa eu tentar encaixar isso aqui. Pega aí, soltou sem querer. Passei por esse vento. Dá pra esse mesmo? Acho que cai não, né? Se cair a gente troca, vamos lá. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Daniel, que nos fez o convite. Obrigado, meu amigo. Benção. Meu irmão, Deus te abençoe, obrigado. Amigo de longas datas, a sua família, a esse ministério abençoado, que Deus continue abençoando essa igreja, dando força, que continue nessa obra em comunhão, como é o tema proposto. Feliz de ver também meu amigo, o presbítero Alex, voz de trovão, que já bradou aqui, né? Já deu para a gente sentir um pouco. Que Deus continue abençoando. Muito bom quando eu chego no lugar e meu amigo Alex está. É muito bom adorar a Deus junto com ele. Estou acompanhado, como foi anunciado, da minha digníssima esposa, meu filho, que também está aí. Nós viemos lá de Duque de Caxias, nós congregamos. Dá um glória aí para me ajudar. Nós congregamos ali. A matriz é aqui pertinho, né? Ministério Boa Esperança. Pastor Emanuel Silva, quase que eu esqueço o nome do meu pastor, gente. A gente congrega ali na filial do Jardim Redentor, em Belfor Roxo. Igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima, de quem trago um abraço. Estamos aqui para adorar a Deus e engrandecer o nome dEle. Deus seja louvado. Irmãos, a minha versão é um pouco diferente, mas o propósito é o mesmo. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até as golas de sua vestes. O verso 3 diz assim: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Podeis assentar se você quiser glorificar a Deus por essa palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Não cale o seu glória a Deus, o seu aleluia, porque você não vai me atrapalhar. Amém? Eu também quero pedir perdão ao horário, mas a gente veio um pouquinho de longe, né, mas conseguimos chegar aqui. Irmãos, quando eu me deparei com esse tema, eu glorifiquei a Deus, porque é um tema muito interessante, é um tema muito bom, é um tema muito atual e é um tema que vale a pena a gente conversar, dialogar sobre isso. Vamos falar sobre comunhão, vamos falar sobre unidade, e isso é muito importante no reino de Deus. Nós lemos um salmo, né, os salmos, na verdade, são cânticos e orações de que um judeu, ele usa, é como se fosse a harpa cristã de um judeu. O judeu, ele tem os salmos como um conjunto de cânticos e de orações que eles usam na adoração, no culto a Deus. E esse salmo que nós lemos, Salmo 133, ele faz parte de um conjunto de salmos que é denominado o Cântico dos Degraus, ou o Cântico da Peregrinação, do Salmo 120 ao Salmo 134, ou seja, um conjunto de 15 salmos. Eles são denominados Cântico dos Degraus. Talvez na sua Bíblia a epígrafe esteja escrito Cântico dos Degraus ou Cântico da Peregrinação, porque os judeus, eles tinham esses conjunto de cânticos da qual eles usavam quando eles iam para Jerusalém uma vez por ano. Os judeus que não
estavam em Jerusalém, eles iam para as festas anuais. E nesse percurso, esse conjunto de salmo era utilizado para louvar, para entoar a Deus. Então eles iam no meio do percurso cantando esses cânticos. Por isso o cântico da peregrinação e cântico dos degraus, porque quando eles chegavam no templo em Jerusalém, eles paravam nos degraus do templo, aonde os levitas se posicionavam, e ali eles cantavam esses cânticos. Eles levavam então esse conjunto de rolo, esse conjunto de cânticos para adorar a Deus entre a peregrinação e quando eles estavam entre o pátio do templo. Por isso o nome cântico da peregrinação, salmos da peregrinação, ou cânticos dos degraus. O Salmo 133 é um dos 4 desse conjunto, que é composto por Davi. Esse salmo revela os sentimentos de Davi quando ele recupera o trono, depois da rebelião de seu filho Absalão, que está inserido lá em 2 Samuel capítulo 19 e 1 Crônicas capítulo 12. Absalão se rebelia contra o pai e tenta tomar o trono do pai. Após a morte de Absalão e Davi novamente se assentar no trono, os historiadores dizem que ele se assenta e compõe esse salmo. Então Davi ele destaca a importância da união, da unidade, da comunhão. Depois de viver uma divisão dentro da própria família, depois de viver uma rebelião dentro do seio familiar, depois de conviver com traição dentro de casa, Davi se assenta, olha para o seu reino unido, olha para as 12 tribos unidas, e ele então conclama a Deus, entoando uma canção dizendo: quão bom é e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. A comunhão nada mais é do que uma associação, é uma participação conjunta. A comunhão é convivência, a comunhão é estar associada à ideia de compartilhar, de partilhar conjuntamente ou ter algo em comum, é viver em unidade, é amor no corpo de Cristo. E Paulo, quando fala da igreja, ele olha para a igreja e ele vê a igreja como um corpo. A igreja, sendo um corpo, ela é constituída de muitos membros. E você sabe muito bem que os seus membros trabalham em unidade para o desenvolvimento do seu corpo. Então uma igreja não pode, não tem como, é incabível ser corpo sem ter unidade, sem ter união, sem trabalhar junto, sem se respeitar, sem amar uns aos outros. Então, de fato, a comunhão é algo que precisamos conquistar, como diz o nosso tema. Ou melhor, reconquistarmos. Nós precisamos trabalhar pela comunhão, nós precisamos batalhar pela comunhão, nós precisamos lembrar de onde nós paramos e retomar a comunhão. Davi está louvando e dizendo que quando eles se reúnem e partiam para Jerusalém juntos, é uma multidão de judeus reunidos no mesmo propósito. E Davi exclama que isso é bom e isso é agradável. Eles estão juntos no mesmo propósito. Você pode deixar que eu não tenha essa mania, mas eu vou te pedir para olhar para o teu irmão e dizer para ele: conta comigo. Olha para o teu irmão, cutuca teu irmão e diz para ele: conta comigo, eu estou no mesmo barco que você, porque uma igreja unida é uma igreja que entende, uma igreja unida é uma igreja que sabe, uma igreja unida é uma igreja que entende que juntos nós podemos chegar a algum lugar. Aleluia! É bom e agradável, é bom porque é o padrão correto, é bom porque é o certo, é bom porque atrai as coisas boas, é bom porque atrai as bênçãos do Senhor. Quando todos trabalhamos juntos em unidade no mesmo propósito, os objetivos são alcançados. Isso é bom. É bom porque agrada a Deus. Aí Davi diz que é bom e é agradável.
Em outras versões ele diz que é suave, é agradável. O ambiente bom é ambiente que tem comunhão. Ambiente que tem comunhão, você pode virar para a igreja e dizer, fala para o teu irmão que alguém vai sorrir para você e vai dizer. Agora, ambiente que não tem união, não pede nem para falar com o irmão do lado. Ambiente que tem união é um ambiente agradável, é um ambiente suave, é um ambiente bom de se estar. Quando tem comunhão, tem amor. João capítulo 13, versículo 35. Nisso vocês serão conhecidos que são meus discípulos. Não é quando canta mais, não é quando prega mais, não é quando é mais bonito. É se vocês amarem uns aos outros. Onde tem comunhão, tem perdão. Porque Jesus diz que nós seremos perdoados apenas se perdoarmos o nosso irmão. Confronta, mexe com a gente. Onde tem comunhão, tem empatia. Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É fazer pelo meu irmão aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. É se colocar no lugar do meu irmão. Aí Paulo escreve aos Gálatas e diz para levarmos as cargas um do outro. Ele escreve aos Colossenses e diz, suportai-vos uns aos outros. Ele escreve aos Filipenses e diz, considere o teu próximo superior a si mesmo. Quem se acha melhor do que alguém ainda não entendeu o lugar dele no reino de Deus. Aqui não tem melhor. Pelo contrário, eu olho para o meu irmão e eu vejo alguém melhor que eu. Eu olho para minha irmã e eu vejo alguém melhor que eu. E assim cada um se encaixa dentro do corpo de Cristo. Aonde tem comunhão, eu me alegro com as conquistas do meu irmão. Romanos 12, 15, Paulo fala, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Quando a alegria do meu irmão passa a ser tristeza para mim, quando o meu irmão é consagrado ao cargo que eu queria e isso me deixa com raiva, quando o problema do meu irmão já não mexe comigo, tem alguma coisa errada na minha comunhão. Tem alguma coisa errada dentro do corpo. Tem alguma coisa errada que precisa ser revista. Aonde tem comunhão, todos pensam no mesmo propósito. Não é o meu crescimento, mas é o crescimento do corpo de Cristo. Aleluia. Eu acho que Paulo foi muito, não tenho certeza, muito feliz, porque uma das metáforas mais claras para descrever a igreja é o corpo. Porque se um membro do corpo não funcionar, o corpo não cresce. Se um membro do corpo não funcionar como tem que funcionar, você vai precisar de um medicamento, você vai precisar até de uma cirurgia. Um corpo onde um membro não trabalha para o crescimento e para a saúde do corpo, vai se tornar doente, cansado. Agora, bom e agradável é um corpo onde todos os membros entendem que quem tem que crescer é Ele, a glória é dEle, porque tudo é por Ele, dEle, por Ele, para Ele. Ele cresce, eu desapareço. Quando eu entendo que eu sou apenas o dedinho mindinho do pé esquerdo, eu entendo que a glória é dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aí a gente para com esse negócio de que tem lugar melhor. Aí a gente para de pensar que quem está na porta não tem o mesmo valor do que quem está pregando. Aí a gente para com esse negócio de querer escolher lugar melhor, porque a gente entende que o lugar melhor é dEle. Eu não sou nada, você não é nada, aqui ninguém é ninguém, quem brilha é Ele. Somos apenas membros trabalhando juntos para o crescimento do corpo. A igreja primitiva entendia isso. E a igreja primitiva compartilhava de uma coisa muito boa. Atos 2, 42 até o 47, salvo engano, diz que eles perseveravam na doutrina do apóstolo e na comunhão. A Bíblia diz que o resultado dessa comunhão da igreja primitiva era: ninguém passava necessidade, porque quem tinha mais vendia para compartilhar com quem não tinha. A Bíblia diz que todos os dias Deus acrescentava, a igreja crescia, porque uma igreja que tem comunhão é uma igreja que cresce, é uma igreja que produz, é uma igreja que avança para a glória de Deus.
Aleluia! Eles prosperavam e cresciam, porque eles tinham comunhão. Isso é um ambiente agradável. Por isso que Davi diz, é bom e é agradável. Crente que chega no culto e nem olha para a cara do irmão que está do lado. Crente que acha que vai para o céu sem falar com o irmão aqui na terra, ainda não entendeu o lugar dele no corpo de Cristo. Se você não tiver comunhão com o teu irmão, Deus não terá comunhão com você. Eu já disse aqui em Mateus capítulo 6, Deus só vai te perdoar se você tiver um coração disposto a perdoar teu irmão. Já foi citado aqui, 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Aí o apóstolo do amor escreve também no capítulo 4, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí ele continua, e olha o que ele diz. Eu tive que separar isso aqui. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Aí 1 João 4, no versículo 20, ele diz, se alguém afirmar, a cantora citou aqui, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Se você não tiver comunhão com seu irmão, Deus não vai ter comunhão com você. Só terá comunhão no céu quem tiver comunhão na terra. Aleluia! Só teremos uma comunhão verdadeira com Deus se tivermos uma comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque é bom e agradável a Deus. Pode ser aquele irmão mais chato da igreja, pode ser o mala, mas você tem que amar. Aí Davi escrevendo, ele diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Repare que Davi diz que é viver em comunhão. Às vezes a gente pensa que a comunhão no corpo de Cristo é chegar aqui 7 horas no culto e ter comunhão com meu irmão até 9 da noite, e quando passar da porta para fora, eu não falo com você, você não fala comigo. Não, não. O que a Bíblia está dizendo é viver em comunhão. É prática, é dia a dia, é ter comunhão com meu irmão. Não é dar paz do Senhor só quando está com a Bíblia debaixo do braço. Não é falar com meu irmão só quando está aqui dentro. É viver em comunhão. Deus está nos chamando essa noite para retornar à comunhão. Deus está nos convidando a amar novamente. Deus está nos convidando a chorar de novo com o irmão que está chorando, a se alegrar com o irmão que se alegra. E sabe o que é interessante na comunhão? Viver em comunhão não significa ser igual. Viver em comunhão não significa concordar com tudo. Minha esposa está aqui comigo. A gente faz 17 anos juntos. E eu me lembro quando a gente foi morar junto. Era uma briga, porque ela gosta de dormir com o ar-condicionado ligado. Eu já sou friento demais. Aí ficava aquela briga para ver quem vai dormir com o ar-condicionado ligado. Aí, meu amigo Alex, Deus me presenteia com aquele varãozinho ali que é igual ela. Agora é 2 contra 1 e eu tenho que dormir com o ar-condicionado ligado. Agora ora por mim que eu vou fazer uns 5 a mais aí para ver se meu time aumenta. Não é, irmão Zaqueu? Não? Esqueci de combinar com ela. Porque ter comunhão, convivência não significa que seremos iguais. Eu não estou falando de caráter. Caráter é é santidade. Eu estou falando de personalidade. Quem fala pouco tem que ouvir quem fala muito. Aquele que é mais colérico tem que conviver junto com aquele que é mais pacato. A gente vê isso nos discípulos com Jesus. Pedro era aquele que arrancava a mão na espada, metia a mão na orelha. Agora João recostava a cabeça no peito de Jesus.
É aprender a conviver com as diferenças, é respeitar, não é ser igual. Eu não concordo com você, você não concorda comigo, mas eu te amo do mesmo jeito e você me ama, e junto a gente vai para Canaã celestial, para a glória de Deus. Irmão, uma igreja que não tem união é pior. Pasme com o que eu vou te dizer, mas eu vou te provar na Bíblia. É pior do que o reino das trevas. Porque certa feita, Jesus foi julgado por curar alguém em nome de Beelzebu, e ele diz, pode Satanás repreender alguém no nome de Satanás? Ele fala que o reino dividido não subsiste. Até o reino das trevas é unido para tentar te parar. Se nós não somos unidos, nós estamos pior. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem uma igreja unida. Eu louvo a Deus porque a gente está indo para o céu. Eu louvo a Deus porque aqui tem irmão que se ama, adora, convive, respeita. Aleluia. Aí Davi, ele dizendo que é bom e agradável viver em união. Agora você entendeu o que é comunhão, você entendeu que não é apenas 2 horas de culto, e você entendeu que é obrigatório. Aí Davi então começa a descrever as bênçãos de uma igreja unida. E eu acho interessante, porque Davi ele enxerga além do seu tempo. Davi, ele vê irmãos em comunhão unidos no mesmo propósito. Aí 3.000 anos depois, Paulo pega a pena e a tinta e começa a escrever. 1 Coríntios 12, e ele diz que nós, como um corpo, é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também Cristo é. Aí ele diz assim no versículo 20, agora pois, há muitos membros em um só corpo. Paulo está dizendo que a igreja é composta de unidade. Paulo está dizendo que não é as igrejas, pode ter denominação, pode ter placa, pode ter endereço, igreja local, mas a igreja espiritual é a noiva do Cordeiro, é a casa de Deus, é o rebanho de Deus, é o templo do Espírito Santo de Deus. Davi enxerga isso 3.000 anos antes, e ele diz, ele vê irmãos em comunhão, e ele diz assim, ó, é como óleo precioso, é como uma unção rara, é como um azeite puro. O óleo ou o azeite, ele era usado para derramar na cabeça de rei, profeta ou sacerdote. O óleo sobre a cabeça de alguém habilitaria alguém para o serviço de Deus. O judeu entende que o óleo na cabeça de alguém outorga autoridade. E na Bíblia o azeite simboliza o Espírito Santo. O judeu entende que quando o azeite toca na cabeça de alguém, o Espírito Santo se apodera daquela pessoa. E você viu isso com Davi na palavra de Deus. Quando Davi é ungido a rei, o azeite toca na cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi passou a ser propriedade exclusiva do Espírito Santo. Então, a igreja unida dá ao Espírito Santo a liberdade de agir, a liberdade de trabalhar. O Espírito Santo, ele pode encher de poder, ele pode distribuir dom. A presença de Deus se manifesta fácil, igual hoje aqui, quando tem uma igreja unida. É como azeite precioso. Mas Davi diz que esse azeite, ele cai primeiro sobre a cabeça. E Paulo diz que esse corpo tem uma cabeça. A cabeça é Cristo. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo. Então essa unção, ela foi derramada primeiro a ele. É por isso que Atos capítulo 10, Pedro diz, que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Atos 10, 38. Ele recebeu essa unção. Lucas 4,18, quando ele sai do batismo, o Espírito Santo pousa na cabeça dele em forma de pomba. Ele entra na sinagoga, abre o rolo e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. O cabeça recebe essa unção e ele distribui essa bênção de Deus para a sua igreja. O azeite que corre para a igreja vem do cabeça. Aí sabe o que é interessante? Davi continua escrevendo e ele diz que ele desce pela cabeça e sobe pela barba, e ele fala: a barba de Arão.
Arão é a figura sacerdotal. Arão é a figura do líder religioso. O sacerdote é aquele que é responsável por guiar o povo na presença de Deus. O sacerdote é aquele que é representado hoje pelo pastor da igreja, pela pastora da igreja. Então, Jesus recebe essa unção e ele dá ao cabeça, ao anjo da igreja, melhor dizendo. Do cabeça vai para o sacerdote. O próprio Jesus, ele unge, ele capacita, ele guia o líder da sua igreja. Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, ele diz que ele mesmo, Cristo, desceu às partes mais baixas da terra e subiu acima no céu, a fim de encher todas as coisas. Aí o versículo 11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastores e doutores. Então é o próprio Cristo que unge quem está na direção da igreja. É Ele que guia, é Ele que fala, é Ele que comanda, é Ele que governa. Aí o versículo 12 de Efésios 4 diz que tudo isso é para a comunhão da igreja, é para o aperfeiçoamento dos santos, é para a edificação do corpo de Cristo. Há uma unção distribuída para uma igreja que tem unidade. Esse azeite puro desce através do cabeça, desce através do pastor e é distribuído para uma igreja que tem comunhão. Uma igreja unida no mesmo propósito é uma igreja cheia do Espírito Santo. E Deus derramará muito mais do Espírito dele quando nós formos ainda mais unidos. Aí no versículo 3, Davi termina dizendo que a comunhão é como orvalho que desce sobre o monte Hermon. O orvalho que desce sobre o monte Hermon, ele umedece todo o monte. Ele toma conta de todo o ambiente. Significa que uma igreja que tem comunhão é uma igreja que anda no mesmo ambiente. É uma igreja que anda na mesma temperatura. O que eu estou sentindo aqui dentro, a irmãzinha está sentindo lá na porta. Sabe por quê? Porque a bênção é distribuída igualmente. A presença de Deus se espalha no corpo, que é unido. A igreja que tem comunhão anda no mesmo ambiente. O orvalho do Hermon, ele refresca todo o monte, ele molha todo o monte e ele traz fertilidade. Israel era uma terra seca, mas por causa do orvalho que caía sobre o monte, a vegetação estava sempre mudando, os campos floresciam, a terra frutificava. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja que produz fruto para o reino de Deus. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja que produz, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que ganha almas para o reino de Deus, é uma igreja que cresce. Eu quero terminar. Davi termina dizendo, ainda no verso 3, que o orvalho desce por todo o Hermon e escorre para os montes de Sião. E ele diz assim, dali o Senhor distribui as bênçãos. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja abençoada. Tem promessa para essa igreja porque é uma igreja unida. Tem promessa para sua casa porque você está em comunhão com o corpo de Cristo. Deus distribui as bênçãos dele para uma igreja que está em comunhão. Atos capítulo 2. Jesus fez uma promessa: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas sabe o que é interessante? Essa promessa não é cumprida quando os apóstolos estão trancados dentro de casa. Os apóstolos andaram com Jesus. Os apóstolos foram responsáveis por ser os primeiros líderes da igreja. Mas a promessa só desceu, diz o texto em Atos 2,
quando estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde tem alguém reunido no nome dele, ele se faz presente. Se você está aqui no mesmo propósito que eu estou, então Deus há de derramar a presença dele na sua vida. O vento do Espírito ainda pode soprar aqui hoje, porque onde tem crente reunido no mesmo propósito, a presença de Deus enche a casa, o vento do Espírito sopra, o azeite puro e precioso desce sobre a cabeça. Aí o texto diz que todos foram cheios. Aleluia. Tem bênção para a sua vida, tem promessa para a sua família, tem bênção para a sua casa. Sabe por quê? Porque você está em comunhão com o corpo de Cristo. E eu vou terminar te dizendo algo. Pode colocar de pé? Pode. Com a permissão do dirigente e do irmão Daniel, se coloque de pé, por favor, para a gente orar. Sabe o que é interessante? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo escreve aos crentes de Tessalônica, ele diz: nós não precederemos os que dormem. Sabe por que o Espírito Santo trouxe isso à minha mente? Para me lembrar e te lembrar que no céu ninguém chega primeiro que ninguém. Para lembrar você e lembrar a mim que o irmão pode ser um mala, pode ser aquele que, mas ele vai juntinho contigo para o céu. Se não tiver comunhão aqui embaixo, não sobe lá para cima. Ele diz assim, ó: os que morreram ressuscitarão primeiro, mas não vai chegar lá primeiro não, depois nós, o que estivermos vivos, seremos glorificados, arrebatados, perdão. E estaremos, encontro, todo mundo junto com ele, na mesa da boda do Cordeiro. Só vai chegar no céu quem tem comunhão na terra. Mais uma vez, só vira para o teu irmão e diz: você vai subir junto comigo, eu vou subir junto contigo. Eu quero te ver na mesa da boda do Cordeiro. Eu quero te ver no casamento da noiva do Cordeiro. Tem uma igreja aqui que vai subir junto. Tem uma igreja aqui que vai participar do coral celestial. Sabe por quê? Quando tem comunhão na terra, vai chegar junto no céu. Quando tem comunhão na terra, vai subir junto para a glória. E sabe o que é interessante? Nunca mais tu vai sair do meu lado e eu vou sair do teu. A gente vai para a mesa com ele. Ele desce, a gente desce para reinar com ele. Ele julga, a gente julga do lado dele. E aonde ele estiver, nós estaremos juntos. Sabe o que isso significa? Isso aqui é só um ensaio para a eternidade. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não vamos ficar com esse negócio de que não senta do lado do irmão, de que não fala com o irmão da frente, de que o pregador tem a vozinha chata, não gostei dele, eu não gostei daquele irmão ali. Meu irmão, vamos caminhar junto para o reino de Deus. Eu quero te convidar a orar comigo. Porque uma igreja que busca junto no mesmo, isso é comunhão, no mesmo propósito, recebe junto as bênçãos de Deus. E eu creio que Deus tem uma bênção especial para essa igreja. Você não é a corrente, grave isso, você é apenas o elo. O elo junto é corrente, elo se não está junto não é corrente. Só chega no céu se tiver unido aqui. Só chega na glória se tiver unido aqui. Só tem comunhão se tiver unido aqui. Só é igreja se tiver unido aqui. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quiser vir aqui na frente, fica à vontade. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Se você quiser levantar a sua mão, faz do teu jeito, porque comunhão é assim. Você faz do teu jeito, eu faço do meu, e junto a gente chega lá. Eu quero orar para que aconteça igual Atos 2, meu amigo. Para que nós sejamos juntos, cheios do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo ainda continue batizando com o Espírito Santo. Para que Jesus continue batizando com o Espírito Santo. Para que Deus continue enchendo essa casa. Para que a presença dele se manifeste na tua vida. Para que nós tenhamos comunhão. Levanta a tua voz agora. Pense no céu nessa noite. Espírito Santo de Deus. Eis aqui uma igreja que entendeu que precisa caminhar unida. Eis aqui, Pai, uma igreja que entendeu que precisa ter comunhão. Eis aqui uma igreja que entendeu que juntos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Senhor meu Deus, toma cada um nas tuas mãos, Pai. Espírito Santo de Deus, derrama o teu azeite puro agora. Em nome de Jesus,
Libera as tuas promessas para essa igreja, em nome de Jesus. Libera o azeite precioso da comunhão. Libera as bênçãos, Pai querido, para a tua casa, em nome de Jesus, Pai querido. Que não seja somente aqui, mas que nós possamos levar essa presença para a nossa casa, que nós possamos contagiar quem estiver do nosso lado, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, e essa igreja vai ser conhecida lá fora como uma igreja que tem comunhão, como uma igreja que tem comunhão, como uma igreja que anda junto, como uma igreja que se ama. Libera agora, Espírito Santo, o vento da tua presença. Libera o azeite do alto agora. Enche de poder e autoridade em nome de Jesus. Batiza nossas crianças com o Espírito Santo. Nos enche de poder para cumprir o teu ID. Nos enche de poder para continuarmos unidos. Nos enche de poder para chegarmos juntos no céu, em nome de Jesus. E você que pode, glorifica a Deus em nome de Jesus. Eu quero te ver no céu, e que nós possamos lembrar que o nosso propósito é o mesmo, que o corpo cresça e que os membros diminuam. Não interessa se alguém é o olho ou se alguém é o dedo do corpo. Não interessa se os frutos que alguém carrega são maiores que o meu. O que me interessa é que o reino de Deus cresça. Você pode glorificar o nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Que o Senhor venha abençoar o seu servo poderosamente. Vamos louvar o Senhor.